Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador daquilo que é invisível e invisível, nos visite hoje através da sua palavra, que Ele possa vir falar aos nossos corações. E por falar nisso, como que está o coração? Que Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer muito grande ter vocês aqui comigo diariamente. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa breve reflexão? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se numa das joias do Novo Testamento, uma das epístolas de Paulo à igreja de Éfeso, os Efésios, capítulo 2. Quero ler com vocês 3 versículos, 4 versículos na verdade, 19, 20, 21 e 22. Vamos lá, diz assim: Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma mensagem, a mensagem do apóstolo Paulo. Essa carta aos Efésios, ela expressa louvor, gratidão e muita alegria por sermos igreja, por estarmos caminhando rumo à salvação. O detalhe é que ele escreveu ela quando estava em prisão. Então existem homens que estão presos em celas, que exibem e conseguem se alegrar, conseguem louvar ao Senhor e ser grato por tudo aquilo que está acontecendo, enquanto muitos homens livres não conseguem ter esse tipo de atitude. E ela vem com uma finalidade, irmãos. Ela vem ali expressar a ação de graças justamente por meio da fé de Jesus Cristo e o seu plano maravilhoso para nos salvar. E que nós somos salvos sim por meio da fé e por meio daquilo que o Senhor está construindo. E esses versículos que eu li com vocês traz justamente essa ideia, a ideia de uma edificação, a ideia de uma construção. Mas como é feito isso? Bom, vamos lá, vamos fazer as aplicações pertinentes a esse texto para a nossa vida. Vamos lá? Com muita alegria, com muita louvor e com muita gratidão. A palavra diz assim: Portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Irmãos, eu gosto de uma frase do pastor Rodrigo Santana. Ele fala que para ímpio se prega salvação, mas para crente se prega transformação de caráter, ou seja, transformação de pensamento, a renovação do entendimento, a palavra de Deus mais pura e mais simples, de forma que ela possa transformar-nos e nos capacitarmos a viver a boa obra de Deus, que é passível de trazer grandes recompensas ao nosso coração, inclusive a vida eterna, a qual nós estamos caminhando. Isso traz um senso de pertencimento, irmãos. Ele fala: vocês já não são mais estranhos e forasteiros. Os forasteiros eram os que vinham de fora da cidade. Deus mandava desde o Antigo Testamento os israelitas tratarem com benevolência o estrangeiro. E logicamente ele está pregando aos gentios. O que ele está falando é que não existe mais judeus e gentios, e sim uma família de Deus, irmão. Então nós pertencemos à família de Deus. Agora, como toda família, existe sim uma herança, mas também existe sim um serviço. O serviço e herança estão intimamente ligados. E eu quero ler um texto com vocês que está de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ele é do versículo 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, meu irmão, capítulo 2, do versículo 5 a 10. Me perdoe, eu me confundi aqui. Vamos ler. Diz assim, olha só o que Pedro fala. E agora vocês também se tornaram pedras vivas para utilizar na edificação da sua casa espiritual. Vocês são seus sacerdotes santos, por isso ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que Pedro está falando, irmão, é que todo aquele que aceita o Senhor Jesus, ele se torna uma pedra de uma construção
daquilo que o Senhor Jesus está fazendo conforme o seu bom propósito, ou seja, o plano, o propósito e a promessa é de Deus. Mas não há como erguer altares sem sacrifício. Eu quero repetir isso. Não há como erguer altares sem sacrifício. Sacrifício exige renúncia, renúncia do nosso ego, da nossa vaidade e de tudo que nós cremos que verdadeiramente é pertinente àquela caminhada. Não é mais. Olha, a palavra continua falando, as escrituras declaram: eis que estou colocando em Sião uma pedra principal do alicerce, ela é preciosa e foi cuidadosamente escolhida, e eu nunca decepcionarei aqueles que confiam nela. Está falando do Senhor Jesus Cristo, e ele vai falar ali na frente, que tudo que começa com Cristo, termina bem com Cristo, irmãos. Mas eu quero ler aqui, o versículo justamente 10 depois, ele fala assim, antes vocês não chegavam a ser povo, agora são povo de Deus. Antes vocês sabiam muito pouco da misericórdia de Deus, agora a própria vida de vocês foi mudada pela misericórdia. Reconhecer que Deus tem misericórdia para nós é justamente isso. No versículo 9 ele diz que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. E como que está a vida, meu irmão? Como que está a vida, meu irmão? Ainda está muito escuro? Não é? Ou vem brilhando cada dia mais até se raiar perfeito? É o que fala Provérbios 4, 27, que a vida do justo ela vem brilhando cada vez mais, vai se tornando clara a cada dia. Logicamente é um processo. Bom, no versículo 20 ele fala: juntos somos sua casa. Juntos, irmão. É juntos. É juntos que nós somos a sua casa. Olha, juntos somos suas casas, mas eles falam, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E aqui eu quero chegar, irmão, porque existe muita pessoa que chega já querendo mostrar o caminho. Sabe, eu vou falar algo aqui, irmão, que pode parecer pejorativo e muito desagradável, mas existem, sabe, e eu passei por todas elas, sei que não é fácil, irmão. Passei por ansiedade, depressão, enfrentei isso muitas vezes na minha vida. E acredita, eu sei o que eu estou falando. Tomei Rivotril, cloridato de ciclobenzapina, aprazolam, tomei ciclobenzapina é antialérgico, irmão. O olanzapina, tomei vários antidepressivos que vocês pensaram, passei por vários remédios, fui diagnosticado como é aquela doença, eu esqueci agora que o psiquiatra falou, esquizofrenia, que consegue ver pessoas, e é uma doença totalmente demoníaca. Nós começamos a ver coisas, irmão. Eu tinha vertigens por causa do excesso de cocaína. E quando nós chegamos ali, aceitamos Jesus e recebemos a promessa, nós achamos que já estamos aptos a mostrar o caminho. E por isso que só pode ver união pela palavra. Irmão, quem que é os profetas e os apóstolos? Os apóstolos é os mensageiros. E os profetas são os apóstolos, são pessoas que foram experimentadas, são os presbíteros da igreja, são aquelas pessoas que passaram pelo processo e foram aprovados porque manuseiam bem a palavra da verdade. Então, só pode haver união, meu irmão, pela palavra. Eles representam a palavra de Deus hoje aqui, e devem haver respeito com eles. Deve ter sim não uma reverência, adorar somente a Jesus Cristo, irmão, mas deve haver um respeito, um respeito daquilo que eles enfrentaram, daquilo que eles passaram. Agora tem muita pessoa que chega cheia de doença, meu irmão, querendo mostrar o caminho de como sair delas, querendo curar a sua própria alma. Não, aí o profeta fala, você tem que abandonar isso, você tem que fazer aquilo, e a pessoa não respeita, irmão. E o que acontece? Ela cai num círculo vicioso. Muda o CEP, muda o endereço, muda o telefone, mas os problemas continuam mesmo. Muda o namorado, muda a namorada, mas os problemas continuam mesmo. Não mudou a forma de pensar, não mudou, não conseguiram respeitar. E só pode ver a união pela palavra, meu irmão. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E aí precisamos entender. E eles falam, por quê, irmão? Porque reconheceram quem é Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. E o que era a pedra angular? A pedra angular é aquela que iniciava, mas que terminava toda a construção. Por isso o Senhor Jesus dizia que
Em Apocalipse 1:18, eu sou o último, eu sou o princípio e o derradeiro, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. E entender isso, irmão, traz para nós algo que justamente que nós fomos chamados a um serviço. Por isso Pedro fala que nós fomos, mas vocês são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus, pois são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a maravilhosa luz, através do nosso testemunho. Agora, só podemos participar disso, irmão, se nós acertarmos o serviço e a herança. Tudo que começar com ele, para ele, será para ele e terminará com ele. Então eu quero te falar, meu irmão, é a obediência que vai te levar à vitória. Eu quero repetir, é a obediência que vai te levar à vitória e vai fazer Deus derramar sobre você uma chuva de bênçãos. Atos capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Colossenses 3, versículo 23, façam todas as coisas como se estivesse fazendo para Cristo e não para homens, porque vocês receberão a recompensa da mão do Senhor. Quem quer uma recompensa da mão do Senhor? Eu quero, irmão. Quero muito e tenho lutado muito com isso. Tenho lutado muito na minha reconstrução pessoal. Agora no versículo 21 fala: nele somos firmemente unidos. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. O corpo de Cristo, irmãos, representa também o templo, aonde Deus habita por meio do seu Espírito Santo. Agora Deus é santo, irmão. Se tem algo que é uma característica do Senhor e que nós sabemos, irmão, é que Ele é santo. Kadosh, ou seja, a palavra Kadosh na etimologia da palavra significa separado de tudo o que é mal. Ele não habita com a maldade, nele não há maldade, só há bondade. Ele é santo. Nós vemos ao longo das escrituras homens e grandes homens e mulheres de Deus que têm a visão, como Isaías, por exemplo, que percebe Deus no alto e sublime trono e os anjos adorando ele. Isso 600, 700 anos antes de Cristo vir, e eles declaravam santo. E nós sabemos que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Vários atributos são dados ao longo das escrituras que nos fazem crer que realmente, de fato, ele é bom. Mas a hora que vamos para o Apocalipse e vemos João na sua visão escatológica, vendo os mesmos anjos que Isaías viu eles se prostrando e adorando a Deus, eles estavam exclamando a mesma coisa junto com os anciãos: o Senhor é santo. Santidade para o Senhor. Irmão, a santidade, ela é inegociável. E eu sei que há o processo de santificação. Olha o que o próprio apóstolo Paulo fala Eu gosto desse texto porque tem muita gente querendo casar com a promessa de Deus, com um presente de Deus, mas não é um presente de Deus, não é verdade? Olha o que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz o seguinte: não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor. E o que era o jugo, irmão? É aquilo que colocava dois animais para o mesmo serviço. Então não tinha como colocar, por exemplo, um boi e um jumentinho teimoso. O jumentinho ia querer ir para um lado, o boi ia querer ir para o outro. Pois quem tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado? Como pode a luz conviver com as trevas? É Paulo perguntando. E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode um crente ser companheiro de alguém que não crê? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são um templo de Deus, a casa do Deus vivo. E Deus disse a respeito: eu morarei neles e andarei entre eles. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Então, santidade, ela é inegociável, irmão. Não tem como. E não é nós que devemos seguir eles. E é por isso que há a questão dos apóstolos, dos mensageiros, das pessoas que são mais maduras da fé e aqueles que não. Porque agora Paulo vai falar, ele fala assim, por meio dele vocês estão sendo edificados. No começo, ele tinha falado que, fala assim, juntos somos edificados, já tinha sido edificado. Edificado está no particípio perfeito, ou seja, uma obra concluída. Aqui não.
Aqui ele usa o gerúndio, vocês estão sendo. Então está falando justamente daqueles que são neófitos, os novos na fé, que devem se colocar no processo de santificação. E é um processo, irmão. Então nós devemos, e aqueles que já passaram, que estão passando, que estão mais avançados no processo, paciência, irmão. Olha, alguns ainda estão no processo. Eu quero falar, tenha paciência, irmão. A purificação não é fácil. Quem passou por ela sabe, ela dói. E como dói? E como dói, irmão? Dói muito. Dói muito. A gente vai, é uma separação. Separar do mundo. Separar de tudo aquilo, meu irmão, que nos faz mal. Expulsar o mal no meio de nós. Pisar na cabeça de Satanás. E Deus, ele vem morar no meio de nós. Eu quero te perguntar, meu irmão. Como que está a sua vida hoje? Ela é capaz de representar a vida de Jesus Cristo? Você crê nisso com o seu coração? Ou você não... Se você falar que é cristão, as pessoas olharão para você e automaticamente elas verão algo que elas terão desejo de seguir a Cristo? Você expõe o seu testemunho? Você se mostra com facilidade? Até mesmo os seus erros, porque um cristão não quer dizer que ele não tem erro não, meu irmão, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não. Eu vim aqui falar para vocês de várias coisas, como por exemplo, eu citei aí o meu processo dos remédios, das doenças psicomáticas que invadiram o meu coração, e foi uma luta. E aqui eu quero voltar, para se erguer altares é necessário o sacrifício. Por quê? É o altar que nos aproxima de Deus, nos coloca num lugar separado. E o altar é erguido diariamente, com renúncia, com jejum, oração, Bíblia. E é um processo. Agora nós temos que ter paciência. Os mais velhos estão ensinando os mais novos. O que eu venho fazer para vocês, minha irmã, dando testemunho aqui, conversando com vocês, é porque a cruz de Cristo, um dia ela me mostrou... Ela gritava no meu coração falando, eu acredito em você. E é o que a cruz de Cristo está falando para nós hoje. Eu acredito em você, mesmo que você esteja, meu irmão, mergulhado num lamaçal de pecado. Não estou aqui colocando julgamento não, mas a ideia é que você saia do lamaçal de pecado e se junte ao povo santo de Deus, purificação. Olha, e por isso Paulo fala em Romanos 15:1, mesmo que acreditamos que não faz diferença para o Senhor se praticamos essas coisas, ainda assim podemos ir adiante e praticá-las para agradarmos a nós mesmos. É preciso carregar o peso e termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Tá falando daqueles que justamente estão no jugo desigual ainda, irmão. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida. Ela traz um melhor entendimento nas versões mais antigas. Olha, ele fala assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Tá achando que é fácil, irmão? Eu sei que para quem já leva o caminho, a verdade e a vida, muitas vezes vai se deparar com a traição, vai se deparar com aquelas pessoas que querem nos manipular, fazendo acreditar que mudou de vida e que se arrependeu verdadeiramente, e até mesmo nos querendo nos levar no caminho dela, vai usar de rejeição, de abandono. Em determinado momento nós vamos ser evitados, sabe por quê? Porque nós nos tornamos pessoa muito chata, e por isso que nós andamos sozinhos, irmão, sabe? Porque nós entendemos que não há outro caminho. Eu quero repetir, não há outro caminho. Mas não é porque elas não nos amam, não. É porque elas não estão dispostas ainda a sacrificar o que nós sacrificamos para ter comunhão com Deus. E nós sabemos o quanto vale a presença. Agora eu te falo, a presença de Deus na minha vida não vale a vida de ninguém. Não vale a vida do meu pai, não vale a vida da minha mãe, não vale a vida da minha futura esposa, não vale. Não vale a vida dos meus filhos. Falo isso com o maior temor do Senhor. Porque Jesus Cristo é a minha vida. Eu já estou crucificado com Cristo. E não tenho medo de falar. Crucifiquei meu ego, sabe? As minhas vontades de prazeres na fogueira das vaidades. Mas não na fogueira das vaidades, na fogueira santa do Senhor. Sacrifiquei, renunciei. E foi um processo, foi doloroso, irmão. Não foi fácil. Muitas vezes eu caí no meio do percurso. E eu sei o que é isso. Não estou dizendo que não sei, não. Eu sei. E sei que
aquele que está de pé, aquele que acha, né? Porque às vezes a gente acha que está de pé, às vezes o irmão Alisson acha que está de pé, e eu tenho bastante cuidado com isso, irmão. Eu nunca, sabe, humildade, se manter pequeno é uma escolha pessoal, e não estou aqui para pesar a mente de ninguém, porque é muito difícil se manter de pé. É só com o Senhor, com a mão do Senhor. E por isso ele vai falar assim, ó, por meio de vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação. Ele fala, nele somos firmemente unidos, constituído um tema, é nele, é que nele que nós somos firmemente unidos. Ele fala, edificados parte dessa habitação. Então todos fazem parte da habitação, irmão, os fracos e os fortes. Agora ele fala, onde Deus vive por seu Espírito. Irmão, e Deus opera naqueles que estão mais fracos e nos mais fortes, os mais fortes ensinando a amar como Cristo amou a igreja, principalmente os sacerdotes do lar. Aos mais fracos, é tudo um trabalhar, é o plano de Deus, irmão, e nós não podemos rejeitar ele, não. Agora, Deus opera em nós por meio do amor, é por meio do amor, e eu quero terminar aqui justamente por meio disso, irmão. Jamais, sabe, aquele que avançou no processo não deixa se ensoberbecer e se orgulhar, achar que é melhor, não é melhor do que esse, pior. Deus não age com favoritismo, irmão, não age. Ele não, a pessoa que está lá ainda no pecado não é pior do que nós. Ela só ainda não teve as escamas, não caíram, mas vai cair, irmão, em nome de Jesus, eu quero declarar, vai cair. Vai desejar a santidade do Senhor, vai orar para ser santo. Vai colocar o joelho no chão e falar, Senhor, me santifica, nem que seja na paulada. E é na paulada, irmão, é na chicotada, dói, e dói muito. Mas é por meio do amor, porque em Romanos 5 diz que ele nos encheu, que a esperança é que ele nos encheu do seu Espírito Santo, encheu-nos amor através do seu Espírito. E é esse amor que nos faz caminhar dessa forma, irmão. Sabe, tendo paciência. Ó, em 1 João capítulo 2, versículo... Quero ler com vocês do versículo 9 ao 11 e partir aqui para o final, que fala assim, ó. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Agora quem é que tropeça, irmão? Quem não aprendeu a amar ainda. Quem é que cai em pecado? Quem não aprendeu a amar ainda. Sabe, quem é que já viu a promessa de Deus na frente, a promessa de casamento e sai com outras pessoas e dá uma ficadinha? É porque não aprendeu a amar ainda, não ama. Não ama nem a si mesmo, irmão. Como é que vai amar outra pessoa? Tem que aprender a amar. E aí no versículo 11 fala, mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E é justamente isso, escuridão e luz, irmão. Aquele que está escondidinho lá está nas trevas ainda, irmão, sabe? Que usa de outras identidades, está com o coração em ruínas. E a nossa missão ainda é de resgate. A nossa missão ainda é de amor. Ele fala, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. E é esse entendimento claro que João traz que nós venhamos falando, meu irmão, que o amor é o único caminho. Agora, Jesus Cristo nos amou, meu irmão, quando nós éramos pecadores. E se nós quisermos andar como o Mestre andou, devemos ter, segundo Filipenses capítulo 2, versículo 5, a mesma atitude que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se aferrou a isso, mas negou a sua divindade, tomando a forma de servo e sendo obediente até a sua morte, e morte essa de cruz. Qual é a sua cruz? Aleluia! Morreu já? Se não morreu, precisa morrer. Já estou crucificado com Cristo. Eu gosto, sabe? Eu vou terminar aqui porque é para trazer ao pensamento. Quando Deus manda Oséias se casar com a sua esposa, ela era prostituta. E Oséias passou por uma situação muito terrível, irmão. E eu creio que ele viu ela traindo ele várias vezes. Sabe o que Deus fala para ele? Ele fala assim, ó, vai e ama a tua esposa novamente. Sabe por quê? Porque o amor tinha acabado ali nas traições, né, irmão? Lógico, aí você tá vendo. Você tá vendo. Pessoa, às vezes, está casada com você, diz que te ama e está saindo com outro, não é verdade?
Como é que o amor não acaba? Porque o amor é uma construção, é uma decisão, na verdade. O amor não é uma construção, mas é uma decisão, acima de tudo, fundamentada naquele que nos amou primeiro. Então que essa mensagem ela possa ficar com vocês. Olha, eu quero falar sobre o amor mais um pouquinho aqui no Evangelho de João, porque ele fala assim, ó, ele fala no versículo 16, ele fala: nada que é deste mundo vem do Pai, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter agrada os olhos. E o mundo passa. Capítulo 4, irmão. Quero ler com vocês. Fala assim, ó, foi assim que Deus mostrou o seu amor ao mundo por nós. Ele mandou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida. Capítulo 4, versículo 9, por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou e mandou o seu Filho, para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim com Deus nos amou, então também devemos nos amar uns aos outros. E aí ele fala no versículo 12, nunca ninguém viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração, até o amor ser completo, irmão, até o amor ser completo. Então continue amando, mesmo que esteja apanhando, isso está te aperfeiçoando, e sabendo que a certeza da salvação tem entrado no coração. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, até uma próxima, tchau, tchau.